Olá, lindos seres, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lele Abdala e eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas integrativas e energéticas há muito tempo, cursos incríveis também, e estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade. Espero que você esteja aberto em estado de permissão para receber de nós. Sejam todos bem-vindos ao programa Despertando Consciências. Com quem? Comigo, Lele Abdala. Amores, hoje tem uma pessoa incrível aqui. Ai, Lele, você sempre fala isso. Todas as vezes é uma pessoa incrível. Mas tô te falando que é. Vai por mim. Senta aí e só recebe, porque olha, você vai expandir. Eu não vou falar o nome não vou falar no final, tá? Ela é psicóloga, com mais de 20 anos de experiência clínica, especializada em programação neurolinguística e formada em constelações familiares pela Hellinger. Nossa, o nome... Fala o nome, amiga, mas não mostra o rosto dela. Fala o nome, amiga. Hellinger Schul. Hellinger Schul. Aí, Schul, tá? Entendeu? Com uma abordagem sistêmica, ela se dedica a apoiar as pessoas na expansão de seus recursos emocionais, ajudando-as a alcançar seu máximo potencial e uma vida de êxito. Amores, uma vez, há pouco tempo, aliás, um amigo, um grande amigo, né, maravilhoso, Flávio Dionísio, beijo! Ele mandou o link da live dessa pessoa que eu vou apresentar já já, e a gente clicou para assistir. Eu tava tinha um trabalho para fazer, então, mas eu cliquei para assistir. E eu fiquei 40 minutos assistindo e eu fiquei impactado com o nível de expansão, com o nível de contribuição que quando a gente se abre em estado de vulnerabilidade, a gente recebe. Espero que vocês também recebam o mesmo que eu recebi há pouco tempo agora no Instagram, assistindo a live dessa grande mulher. Amados, recebam com louvor e palmas, Débora Jacobsen. Coisa linda! Gratidão, obrigada, de verdade. Lele, Gratidão obrigada. pela tua vinda. E eu espero de verdade que as pessoas reconheçam e percebam a grandiosidade que eu percebi no seu ser, do fundo do coração. Obrigada. Linda. Aquela que já chora. Eu também vou chorar. Uma honra, Lele, uma honra. Prazer, meu amor. Amor, já quero falar, ó, gente, tô de rosa, né? Já entendeu, né? Eu tô de rosa. Vamos falar do quê? De LGBTQIA+. Não. Vou falar de coração. Relacionamento do coração. Eu sei que você já namorou, ou tá namorando, foi casado, ou quer ser. Eu sei que já deu ruim pra você. Como é que a gente pode melhorar essas situações? Sempre tem uma forma. Lele, mas existe uma forma espiritual, energética, comportamental de melhorar? Claro que tem! Mas claro que tem! Fica aqui que tu vai ver. Então, bora lá. Amor, eu quero falar de relacionamentos, tudo bem? Bora! Por que algumas pessoas parecem atrair relacionamentos tóxicos repetidamente? Bom, eu costumo dizer que nós carregamos dentro de nós memórias. Memórias que não começam em nós. Memórias que vêm de muito longe. A gente tem a ideia de que as nossas formas de se relacionar começam a partir do momento que a gente está se relacionando com alguém, né? Com uma pessoa, né? Amorosamente. Só que a primeira forma que a gente tem de se relacionar é com os nossos pais. E aí, quando você me pergunta por que existem pessoas que acabam atraindo relações tóxicas, significa que elas estão atraindo histórias que precisam ser ressignificadas a respeito do passado dela e das primeiras relações que ela estabeleceu na vida. Portanto, um relacionamento amoroso vai revelar muito a respeito da nossa própria história. Não existe nada mais precioso do que um relacionamento amoroso para o nosso autoconhecimento, justamente por causa disso, porque a gente vai revisitar as nossas histórias através do amor. Gente, percebe como isso é profundo? Tô tudo arrepiado aqui, mulher! Mal começou! Eu já tô querendo chorar. Ah, meu Deus! A gente vai chorar junto! Percebe como isso é importante, lindo ser? Porque às vezes a gente fica nesse lugar, né, de falar que eu tenho dedo podre, porque eu não tenho sorte no amor. A vítima sai desse lugar de vítima! Primeiro de tudo, quem tá co-criando tudo é você. Segundo lugar, tem alguma questão aí dentro que precisa ser trabalhada, ponto!
Agora, também não tô falando que você tá errado, não é isso, gente. Porque às vezes a gente vai pro 880, né? Tem algo que precisa ser ajustado. E existem pessoas que são pessoas incríveis, que são especialistas nisso e podem contribuir conosco. Vou fazer aqui uma comparação meio estranha, mas só pra você entender. Você sabe cortar seu cabelo sozinho? Provavelmente não, você não precisa de um barbeiro. Então você vai lá no barbeiro ou no cabeleireiro pra fazer isso, não é? A mesma coisa muitas vezes em relacionamento. Se tá dando ruim, provavelmente eu sei que tá. Se tá dando ruim, vai em alguém que seja especialista e vai por indicação, né? Alguém que você realmente saiba que é uma pessoa boa, que pode contribuir com você, fazer um trabalho legal para que a gente saia desse ciclo aí, dessa rodinha que a gente fica, parece que correndo atrás do próprio rabo, né? Nessa armadilha espiritual, como dizem também os kardecistas, tá bom? Muito interessante isso, faz muito sentido para mim, porque eu percebo muitas pessoas, às vezes, criando um relacionamento, né, de M, para não falar outra coisa, com histórias muito parecidas, só que trocam os personagens. Sim. E aí as pessoas ficam, mas onde que eu tô errando? Me lembro de uma conhecida minha, que ela tinha paura de traição. E todos os namorados que ela criou, inclusive o marido, na época, a traiu. Então, mas ela tinha paura daquilo, e ela falava, mas o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? O que tá errado aqui que eu não tô conseguindo olhar? E eu falava, amada, vamos orar. Na época eu só sabia falar. Eu falava, vamos orar, segura na mão de Deus e vai. Porque eu percebia que realmente tinha uma coisa ali que a gente não sabia decifrar. E que legal a gente perceber isso, porque também tira um peso daqui, porque a gente fica indo pro erro da gente, né? Sim. Quando a gente percebe que tem uma coisa acontecendo repetidamente, você fala, cara, o que eu tô fazendo de errado? Tô gordinha, tô magrinha, é a minha cor, é o meu cabelo, é o meu dinheiro, é a minha conta bancária, o que tem de errado aqui? E às vezes não. Mas também, se tem alguma coisa de errado na pessoa, de errado não, né, a ser ajustado, o que na gente, o que dentro da gente atrai uma pessoa nesse lugar? Por exemplo, vamos falar de traição, interessante. Falando da minha amiga, por que ela atraía homens? Claro que talvez você não saiba a resposta clara, porque você está ouvindo a partir de um recorte, né, amor? Mas por que ela, a fulana X, vamos falar Cláudia, por que a Cláudia atraía homens que atraíam, possivelmente? Bom, a traição é um assunto delicado, né? Porque, inicialmente, a gente enxerga a traição dentro de uma perspectiva moral e dentro daquilo que é aparente, né? Porém, se a gente trouxer um olhar um pouco mais profundo, existem dinâmicas do nosso inconsciente, ou seja, daquilo que está no não aparente, que fazem com que nós estejamos atraindo relacionamentos semelhantes que levam à traição. Uma dessas dinâmicas de traição, ela está muito vinculada a uma inconsciência a respeito da nossa indisponibilidade afetiva. A traição, ela sempre é uma construção do casal. Nossa! Ninguém gosta de ouvir Toma essa agora e vai dormir! Lembra daquele meme do Chaves, do Chapolin, que ele fica assim, ó? Meu Deus! Só que a grande questão é que geralmente a gente olha para a traição por esse campo moral e do aparente. Então a gente entra no julgamento de que alguém tem mau caráter, de que essa pessoa ela não tem princípios, né? Só que muitas vezes o que está por detrás da traição? Dinâmicas inconscientes que estão levando a pessoa a esse comportamento. Quais são essas possíveis dinâmicas? Às vezes a gente começa um relacionamento amoroso porque a gente deseja muito. Só que desejo não é disponibilidade afetiva. Eu desejo me relacionar, mas a minha alma ainda está casada com os meus pais. Já viram situações de pessoas que se relacionam como meninos ou meninas de forma extremamente imaturas, né? E às vezes, nem só no comportamento, mas na alma, eu ainda carrego histórias dos meus pais, problemas dos meus pais, preocupações em relação a eles, que me deixam indisponível para amar, apesar do meu desejo. E a partir do momento que existe uma indisponibilidade afetiva dentro de um relacionamento, existe um espaço e um vazio, que ele é complementado muitas vezes por uma terceira pessoa.
Só que a primeira coisa que a gente vai pensar é, a traição aconteceu porque alguém dessa relação não tem princípios. Mas como é uma construção, muitas vezes o que acontece é que eu estou atraindo essa traição porque eu preciso olhar para o meu casamento com meus próprios pais ou com histórias que aconteceram antes de mim e que eu ainda não me desvinculei e, portanto, eu não estou inteira no relacionamento amoroso. É claro que aqui eu não estou justificando as traições, mas eu estou trazendo as dinâmicas que estão vinculadas a um campo de traição, né? Então, isso significa que muitas vezes no relacionamento amoroso eu entro em estado de sofrimento porque eu não estou conseguindo enxergar o que está levando dentro desse campo não aparente. Eu só olho através da moral. Então, quando alguém chega para mim e fala, nossa, fulano, nunca mais vou falar com essa pessoa porque ele é mau caráter, não existe perdão na traição. E eu nunca vou falar para você que não existe perdão na traição. Porque existem vários níveis de traições, vamos entender. Eu chamo que tem uma traição perversa, de fato, e tem uma traição que é sagrada. Qual é a diferença disso, né? Na traição perversa, de fato, eu não estou muito num comprometimento com o outro e comigo mesmo para eu me desenvolver e começar a prestar atenção nesse padrão e ver o que isso está falando a respeito da minha história. Na traição, no sentido sagrado, significa que houve ali algo que aconteceu, um espaço que se abriu naquela relação amorosa, e que a partir do momento que veio à tona esse conflito, eu tenho a possibilidade de olhar para isso e falar, opa, tem algo aqui que eu preciso curar. E quando um casal tem essa maturidade de olhar para a traição nessa perspectiva sagrada, aí existe perdão. Aí existe uma reconstrução desse relacionamento. Só que se eu tenho um olhar moral, eu vou julgar como tal pessoa mau caráter e essa relação não tem mais futuro. E não existe futuro numa relação onde eu deixo de olhar para você com amor. Nossa. Aquele assim, né? Não sei nem o que dizer. Gratidão. Encerramos o programa por aqui. Gente, é tão expansivo, é tão mágico, né? O quanto você de fato está aberto a sair do raso e ir para um lugar mais profundo. O quanto você de fato está aberto para se abrir, né, e sair do julgamento. Porque lembrando que o julgamento sempre cria o quê? Separação. E é o julgamento que cria essas possibilidades, né, de infinitas possibilidades também, que quando a gente não consegue curar alguma questão. Então assim, gente, ela falou de uma coisa muito linda e ela falou também dessa coisa do julgamento moral. O julgamento moral é aquilo que traz a gente para essa moralidade, né, que eu estou certo, ele está errado, eu jamais faria isso. Gente, a gente precisa sair do raso. O raso é achar que a pessoa é um FDP, né? Você entendeu aí, um FDP. O raso é isso. O profundo é você começar a perceber o que foi que aquilo... Por que você co-criou aquilo também, porque você está no teu campo, fala de você. Interessantíssimo. Ai, não tenho nada a ver com isso. Aham. Ai, não... Aham. Tá bom. Você não tem nada a ver com isso, chegou no seu campo por quê? Lembra daquela frase que eu uso sempre? Os carteiros do universo nunca erram o endereço. Então chegou no seu campo, fala pra você assim, olha pra isso com mais amorosidade e acha uma forma de curar isso. De repente não seja o momento de terminar. Caso você esteja passando por isso. Eu não estou endossando isso, estou te falando que talvez seja o momento de olhar pra isso e curar uma coisa que pode ser muito maravilhosa pros dois. E se questionar, né, do que foi que levou isso, né, a esse resultado, olhando para a própria história, né, porque geralmente a gente aponta o dedo. Ah, porque ele fez isso comigo. Mas você está nessa relação, então, o que é que tem a ver com a tua história? O que tem a ver com aquilo que você carrega e que faz você vivenciar essa situação. Então, o movimento nunca é externo, o movimento precisa sempre ser interno. Por isso que o relacionamento amoroso ele é tão precioso, porque ele me leva à minha própria história, né? São espelhos, né? Relacionamentos são espelhos. São espelhos, exatamente. Meu amor, existe um perfil mais propenso para traição ou isso não existe? Não acredito que exista um perfil mais propenso para a traição. Porém,
a gente tem um lugar em nós, muitas vezes, ingênuo. E ingenuidade eu quero dizer que é falta de autoconhecimento. Falta de olhar justamente para dentro. Porque quanto menos a gente se apropria de quem nós somos, mais situações conflituosas vão se revelar como um convite da vida para falar, olha, você não está aqui a passeio, você está aqui para se desenvolver, né? Então, nesse sentido, eu não acredito que exista uma pessoa propensa em si, mas eu acredito que aquelas pessoas que estão fechadas e impossibilitadas de olhar para dentro, elas têm maiores chances de viverem conflitos, principalmente amorosos, do que aquelas que estão disponíveis a olhar. Ou, no mínimo, essas pessoas que, de alguma maneira, olham e ainda assim sofrem com algumas situações que você pode falar, poxa, eu estou olhando o tempo todo e mesmo assim eu estou vivenciando situações. Mesmo nessas circunstâncias, essas pessoas, elas têm uma diferença que é, eu até posso cair no buraco, mas eu saio mais rápido. Eu tenho mais disponibilidade e mais força para conseguir lidar com toda essa situação. Por quê? Porque eu não tenho esse perfil ingênuo dentro de mim de sempre ficar colocando para fora aquilo que eu preciso reconhecer dentro e então transformar. Eu falo para as pessoas, nós não estamos aqui a passeio, né? Incrível. E geralmente o pessoal vem aqui a passeio, né? A grande maioria. A maioria. Que eu acho que é uma grande dificuldade que as pessoas têm, que é de olhar pra dentro, né? De perceber que não tá no... Eu sei, gente, muita gente fala essa mesma historinha. Ah, não tem nada fora, tá tudo dentro. Papinho de terapia holística, mas é verdade. Papinho de terapeuta holístico, né? Tá tudo dentro mesmo, né? Não tem nada fora. Foi assim que eu falei? Sim. Ou eu falei errado? Eu acho que eu falei assim. Talvez eu tenha trocado, hein? Talvez eu tenha trocado. Mas você entendeu aqui. Então, assim, se tá tudo dentro e não tem nada fora, qual que é a percepção disso? Que essas questões, elas falam de você. E que só você pode transformar ela olhando pra dentro. Eu sei que muitas vezes a gente acha que a gente tem que olhar pra fora, tem que culpar o outro, apontar o dedo, nananana. Agora, se você achar uma forma de meditar, procurar uma terapia holística, uma consteladora, né, boa como essa, assim, né? Por exemplo, um psicólogo interessante, você de repente pode achar algumas questões suas aí a serem trabalhadas e você parar de passar por essas situações. Porque, como aquela frase de Facebook diz, né? Lição não aprendida, lição repetida. Então a gente pode olhar para isso. Meu amor, você tem algum conselho que você poderia dar para as pessoas que estão passando por dificuldade, assim, conseguir co-criar uma relação? Ou essas pessoas que sentem que nunca conseguem encontrar um parceiro adequado para elas? Eu vejo muito sofrimento em relação a isso. Relacionamento, saúde e a parte financeira, né? Mas relacionamento tá bem no top 1, assim. Sim, Relacionamento e dinheiro. Até porque todos nós estamos aqui para aprender a amar, ser amados, né? Então, sim, o campo do amor sempre nos chama muito mais a atenção, porque nós estamos nesse envolvimento, né? Mas o que eu daria de conselho para essas pessoas que estão vivenciando conflitos e as pessoas não gostam muito desse conselho, mas não tem muito jeito. Se você está vivendo problemas na vida amorosa, você precisa olhar para o teu pai e para a tua mãe, especialmente. Relacionamento amoroso é reflexo da nossa relação com a mãe e com o pai. Mãe é a representação do servir a vida. Então, um relacionamento nada mais é do que um estado de servir. Geralmente, a gente olha para o relacionamento buscando na relação felicidade. Mas relacionamento não é lugar de felicidade. Relacionamento é lugar de servir ao outro. E para eu servir ao outro, eu preciso sair do meu lugar de necessidade, de ser atendida o tempo todo, e passar, então, a olhar para o outro e a necessidade do outro. E à medida que o outro também tem essa consciência, eu tenho essa reciprocidade na relação e assim a relação cresce. Então, só é possível, de fato, você sair desses conflitos quando você deixa um pouco de lado o teu egoísmo, de olhar só para as tuas feridas, para a sua dor e começa a entrar nesse estado de servir. Para você entrar nesse estado de servir, você precisa aprender sobre servir a vida com a própria mãe. No caso, assim, eles servirem a gente, né? É isso.
Nossa! Tipo assim, não entendi nada do que tipo você assim, falou, né? A pessoa Débora. falando, assim, não. Tipo assim, eles servir a gente, né? Assim, eles. A gente não, a gente tem que fazer nada. Brincadeira. Assim, não escutei nada do que você Meu falou. Deus, que sensacional. Isso faz todo sentido. Sim. E quando a gente fala de servir, a gente tá falando do quê? Servir o quê? De estar nessa Eu sei que você pensou besteira. Ah! Eu sei que você pensou besteira. Tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem. Esse estado de servir começa nessa disponibilidade. Lembra que a gente estava falando de traição, falando da indisponibilidade? Quando nós estamos presos aos nossos emaranhamentos, às nossas feridas emocionais, nós estamos indisponíveis para essa relação. Então, estado de servir é cada vez mais eu me tornar disponível e disponibilidade significa eu curar as minhas feridas. Porque Lindo é muito isso. difícil eu me relacionar com alguém se eu estiver ferido. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: pessoas feridas ferem. Pessoas curadas transformam relações. Aliás, Eu amo. Aliás, eu tô pensando em fazer uma mentoria justamente com esse nome. Eu amo. É uma frase, sabe que é uma frase que é parecida com essa, do Padre Fábio de Mello, né? Acho que é esse Sim, o nome Fábio dela. de Mello. Que eu amo a frase. A frase é mais ou menos assim: pessoas amadas amam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente na ligação de como eu trato, como eu lido com o outro. Sim, Então, é mais ou menos esse movimento, né? Exatamente isso. Por isso que quando eu percebo que, quando eu me encontro, né, me deparo com pessoas que não estão sendo gentis por alguma razão, ou estão sendo coléricas, eu sempre penso, essa pessoa está em sofrimento. Porque uma pessoa que está em amor, ela está me tratando bem, ela está compartilhando a mesma coisa. Ela tá Agora, transbordando. Isso, alegria. Quando a pessoa está em sofrimento e não tem percepção, né, que são questões dela, não é o mundo, ela vai atacando farpa e questões para todo mundo, né, assim? E ela entra em defesa, né? Então ela tá sempre atacando. Ela ataca ou defesa. Ataque ou defesa. Exatamente. Amor, existe uma fórmula, né, né, uma fórmula para o sucesso do amor? Ainda existe a fórmula do amor. Brincadeira. Você vê que eu entro na onda, né? Eu vi aqui e já lembrei na hora. Existe alguma fórmula pro sucesso no amor ou não? As pessoas amam fórmulas, né? Adoro! Ai, nossa. Pega um pouquinho de sal e aí você vai na lua cheia, aqueles assim, né? Mas eu vou te dar uma fórmula. Já que vocês pedem, eu vou dar uma fórmula. Uma salva de palmas pra fórmula! Agora, se ela é fácil, são outros 500, né? Tá. Mas eu digo que existem 3 pilares essenciais para um relacionamento amoroso ser próspero e ter sucesso, né? O primeiro deles que eu vejo que é necessário para uma relação amorosa ter força é propósito comum. O que significa? Que o casal precisa olhar para a mesma direção. Lindo. Um casal que não olha para a mesma direção e cada um olha para uma perspectiva, eles se afastam. Um casal que olha sempre para a mesma direção, eles se encontram. Então, o primeiro pilar para que, de fato, a relação prospere é nós estarmos alinhados para o futuro, para aquilo que nós queremos construir. Eu uso muito desse exemplo porque eu vejo isso abalar muitos relacionamentos, né? Mas casais que acontece de uma pessoa querer ter filhos e a outra não quer ter filhos. Percebe que isso afasta o relacionamento? Então eu preciso minimamente ter uma noção de futuro e daquilo que eu quero e que se encontre nessa possibilidade. É claro que num relacionamento, conforme ele vai se desenvolvendo, isso pode ir se alterando, mas isso é estado de servir também. Eu vejo aquilo que alterou em você e vejo se é possível alterar algo em mim. E aí a gente vê se é possível continuar caminhando junto. Às vezes não é, e tudo bem, aí é o momento que a gente vai cada um seguir o seu passo. Mas às vezes não, a gente pode servir e se adaptar e ver o que a gente pode construir nessa relação, né? E sobre joguinhos de amor, você acha importante? Eu não contei os outros 2 pilares ainda. Eita, não! Eu jurava que tinha... Aquela que já... Não, bate uma foto pra mim. Ganhei! Chumbo trocado não dá.
13 anos total, 13 anos total. Não, mate, uma foto pra mim. Quinta série, vai a delírio. Amo. Os dois outros pilares. amor. Então, o primeiro, propósito comum. Segundo pilar, sexualidade. Casal que não tenha sexualidade não é casal. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é um casamento onde existe, de fato, um encontro, né, amoroso nesse sentido, né? Então, sexualidade representa a vida desse casal. E claro que quando no primeiro pilar, o propósito comum, ele já começa a se quebrar, o segundo pilar também passa a ter seus problemas. Mas você concorda que isso é bem polêmico? Porque, por exemplo, existem casais que já não têm mais aquele libido, mas continuam se amando. Um exemplo. Ou porque estão idosos, ou porque o libido acabou, ou porque tem alguma questão. Mesmo assim é um casal? Então, existe algo que é natural. Porque sabe que tem coisas, né? Tem algo que é natural, que é o envelhecimento. Então, isso, de fato, diminui. A libido diminui. Mas ela não zera. Existem casais que simplesmente não existe esse tipo de vida, não existe essa admiração, esse desejo, porque quando a gente fala de libido, a gente está falando de desejo também. Não é necessariamente o tchucu-tchucu, né? Entendi. Mas é o desejo, é o ímpeto em relação ao outro, é eu ter tesão pelo outro, sabe? Eu querer estar com essa pessoa, né? Vida precisa disso, né? Então, um casamento também precisa dessa troca, dessa libido, dessa admiração pelo outro, esse desejo pelo outro. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas que não têm a sexualidade, elas não têm mais esse tesão pelo outro. Ela entra naquela coisa morna, sabe? É um relacionamento de fachada. Quantos relacionamentos de fachada a gente não vê por aí, simplesmente porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de seguir adiante, né? Então esse é o segundo pilar. Ainda que possa existir uma diminuição da libido, esse desejo, esse ímpeto pelo outro, ele precisa se manter. E às vezes é muito difícil manter isso quando o casal está estacionado no seu próprio desenvolvimento. Por quê? Porque nós desejamos aquilo que nos falta. Significa que se eu sei tudo sobre você, e eu já sei as respostas que você vai me dar, eu já traço tudo daquilo que a relação pode dar, eu já entro numa mesmice, e aquilo entra numa rotina, eu já não tenho mais desejo por você. E aí a libido, ela de fato vai caindo. Então é importante fazer joguinhos. E desenvolvimento. Não joguinhos, desenvolvimento. Então eu me desenvolvo, eu trago sempre algo novo dentro de mim. Eu me desenvolvo com um novo conhecimento, eu trago algo novo para esse relacionamento. Joguinhos, eu sou um pouco com o pé atrás, sabe por quê? Porque no jogo sempre tem quem perde e quem ganha. Perfeito, amor. Entende? Então assim, eu não, eu sou super contra, amor, eu só tô comentando, tá? Tá bom. Não sou, juro que eu sou. Nossa, que interessante, amor. Tá. Então, pra você, de fato, manter essa libido, e se você não está nessa libido, você precisa se perguntar, eu perdi o tesão na vida? Eu parei de me desenvolver? Então, se você tá com problema de libido, você precisa se perguntar, onde foi que eu parei o meu desenvolvimento? Vida é isso. Não. É tesão, é seguir em frente. É criatividade. Libido é criatividade. Então, se acabou isso na minha vida, acabou esse ímpeto de viver, né? Aliás, estamos falando de sexo, né? Sexo é vida, não é? Não é através do sexo que vem a vida? Então, se eu tô desconectada dessa sexualidade, eu tô desconectada desse propósito de viver. E, de novo, eu não estou falando que você tem que estar no tchucu-tchucu o tempo todo, mas você precisa ter esse desejo, esse tesão por viver, né? Eu me lembro que eu fiz uma mentoria de mulheres em julho desse ano, e aí eu falei para elas estavam buscando prosperidade, sucesso e tudo mais. Aí eu falei para elas, faz o seguinte, para você, de fato, começar a ter dinheiro na sua vida, você começar a trazer a prosperidade, imagina que você está indo para o mundo, eu sou apaixonada pelo Henri Castelli, acho ele lindíssimo. Eu falei, você imagina você indo para o mundo e você tendo que encontrar o Henri Castelli. Mas você vai com tanto tesão, entendeu? Que não tem dúvida que você vai fazer dinheiro, não tem dúvida que você vai fazer sucesso. Por quê? Porque sexualidade tem a ver com esse tesão, né? Então, a vida, a prosperidade, tá tudo relacionado nisso. Tô falando um monte e não falei o terceiro pilar, né? Tô esperando, assim, com todo o meu heart. Mas
Mas é porque sexo dá assunto, né, velho? O quê? Não é, Ná? Não é, Jeff? Não é, André Molinari? Quem não gosta, né? Eu não, sou um homem de oração. Não, a gente aqui é virgem. Papai e mamãe que não escute, né? E o terceiro pilar, finalmente, é equilíbrio de troca. Todo relacionamento entre iguais, né? Significa que pessoas que estão sem um contexto de hierarquia, né? Precisa de um equilíbrio de troca. Um casal tem um equilíbrio de igualdade, né? Ninguém é maior do que ninguém. Então, nesse sentido, todo relacionamento precisa ter um movimento entre dar e receber equilibrado. Um relacionamento onde só um dá, essa relação não prospera. Por quê? Porque se eu dou, e o outro só recebe, percebe que tem um distanciamento aqui dessa relação? Então, qual é o movimento? Eu dou, e essa pessoa aqui, ela recebeu e ficou tão grata que ela fala, quer saber, eu vou retribuir, vou dar um pouquinho mais. E aí essa também recebe e fala... Tá engraçado. Tá engraçado? Tá engraçado. Tá. Eu dou. E isso aqui recebe. E aí o outro ficou grato, porque eu dei. Estamos falando do quê? De sexo. A gente tava falando de sexo Olha, a gente até tá agora. mas tá falando de dar amor, né, gente? De dar um presente, entendeu? carinho, né? A gente tá A gente ampliando tá o dar aqui. A entendendo, gente já saiu do sexo. Claro, Apesar claro. que sexo também a gente, né, faz essas coisas. Por favor, né? É que tá muito engraçado, né? Eu dou. E aí, eu assim... Eu vi que você tava rindo. Maravilhoso. Enfim, então assim, para essa relação crescer, eu preciso estar nesse equilíbrio entre dar e receber, né? Então eu vou fazendo esse movimento de construção. Senão, quando eu crio essa tendência de um ser doador, às vezes o salvador, né? E o outro ser aquela pessoa que só recebe, eu estou me relacionando com uma criança, né? E o outro se torna, inclusive, um cobrador. Essa relação vai virar um conflito e tanto. Então, um pilar, né, que diria que, resumindo a fórmula para o amor dar certo, ele precisa desse terceiro pilar também, que é esse equilíbrio entre dar e receber. Então, recapitulando, para você ter sucesso no amor, você precisa desses 3 pilares. Propósito comum, sexualidade, libido, né, desejo pelo outro, e, por fim, equilíbrio de troca. Você acredita em alma gêmea? Nunca parei para pensar sobre isso, sabia? Então vai parar agora. A gente já volta nos próximos minutos aqui no intervalo. Tô brincando. Mas o que você acha sobre? Eu acredito que a gente tem encontros para viver o nosso destino, né? Mas eu realmente nunca parei para pensar sobre alma gêmea. Eu acredito que existem aquelas pessoas que vão nos convidar a despertar o nosso melhor ser ou o nosso pior ser, né? Mas no caso de uma alma gêmea, é nesse sentido de ir no sentido de um melhor ser. Mas eu não tenho uma opinião específica para a alma gêmea. E você acha comum, assim, bem corriqueiro, o amor ir mudando com o tempo ou não? Ah, sim. Existem vários níveis de amor, né? Existe o amor porneia, que é o amor da consumação, né? O primeiro amor, o primeiro nível de amor é o amor do bebê que está no seio da mãe e ele consome o seio da mãe, né? Esse é o primeiro, e ele está vinculado a esse amor carnal. Chama, né? Porneia. É o amor porneia, né? Aí existem, numa escada evolutiva de amor, né, outros níveis de amor, que é o amor filia, o amor da amizade, o amor ágape, que é o amor espiritual, né? E todos esses amores, eles são um arco-íris do relacionamento, né? Então, há momentos que você está mais na porneia, há momentos que você está mais na amizade, e isso faz parte do relacionamento amoroso. A gente viver esse arco-íris, não é ficar só em um e depois passar para um outro. Não, são todos, né? Então, sim, há momentos da relação que a gente está mais nessa coisa da paixão, né? Então, é aquele amor porneia, eu quero te consumir, né? E existe os amores, né, que estão nesse campo da amizade, enfim. Então, cada momento da relação a gente está dançando entre esses níveis de amor. E o importante é a gente poder dançar em todos esses níveis de amor, não é se fixar um apenas. Muitas vezes tem pessoas que fixam somente num tipo de amor. E aí esse relacionamento também tem
conflitos, né? Sim. Porque a gente precisa desse leque de possibilidades e nós viemos à vida para aprender a amar e ser amados. Então a gente precisa passar por todo esse arco-íris do relacionamento. É tão mágico, né, gente? A gente falar de amor de uma maneira mais espiritual e ao mesmo tempo não espiritual, comportamental, e ao mesmo tempo holístico, ao mesmo tempo também não holístico, ao mesmo tempo, enfim, você entendeu aí, sistêmico. É interessante porque a gente começa a ter outras abordagens sobre relacionamento. Uma vez, em tempo de outrora, eu estava numa consulta com a minha terapeuta e eu estava falando sobre um casal, né? Falei, ai, que lindo, né? Aquelas pessoas se tornaram um. E ela disse, quando duas pessoas se tornam um, alguém deixou de existir. E eu nunca esqueci essa frase. Porque a ideia é que duas pessoas que se relacionam sejam duas pessoas. Você não tem que se tornar ele ou vice-versa. A ideia é você se relacionando com ele se relacionando com você. Percebe? São duas pessoas distintas no meio de uma relação. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Quando dois se tornam um? Primeira coisa que me veio quando você falou isso foi quando dois se tornam um, se deu um filho. Se deu um filho. É o fruto do amor. Então, não é sobre eu me perder no outro e o outro se perder em mim, mas é sobre continuar o amor através de nós. E aí existe um. Tá. Bonito Que isso, lindo, né? Me veio agora. Bonito, mulher! Agora eu quero falar com você de autoestima e prosperidade. Todo mundo quer falar sobre dinheiro! Quem quer dinheiro? Venha! Amor, qual que é o verdadeiro segredo para fortalecer a autoestima de forma duradoura, assim? Meu amor, vão falar que eu tô repetitiva, mas não temos como fugir sobre Olhar para pai e isso. mãe. Gente, tá tudo lá. Tudo começa em pai e mãe. Tudo começa em pai e mãe. Por que a autoestima tem a ver com pai e mãe? Nós somos 50% pai, 50% mãe. Não tem como negar que a nossa existência se dá pelo encontro deste homem com esta mulher. Então, quando uma parte minha nega o pai ou a mãe biológica, de alguma maneira eu rejeito essas pessoas em mim, eu estou me rejeitando. Então é claro que eu vou ter questões com a minha autoestima ou com o valor da vida. E aí isso reflete diretamente na questão financeira. Nossa, então todas as pessoas, é isso aí. Polêmica. Inédito! Todas as pessoas que têm uma rejeição interna, consciente ou inconsciente, em questão com seu pai e com a sua mãe, ela vai ter questões com a baixa autoestima. Sim. Gente, sensacional isso, porque tem muitas pessoas que se atendem, que vão fazer consulta comigo, ou que eu vejo por aí na internet, enfim, né? Que tem questões com pai e com mãe, e que tem questões também com baixa autoestima. Olha que interessante. E é interessante falar isso, porque eu tenho certeza que vão aparecer pessoas aqui e falar, não, mas eu amo minha mãe, eu amo meu pai, minha relação com eles é maravilhosa e ainda assim eu tô ferrada financeiramente. Porque isso não tem a ver com convivência. Isso não tem a ver com o fato de você ter consciência do seu amor ou não, mas sobre a imagem interna que você carrega do seu pai e da sua mãe. Quantas vezes você ama muito teu pai, mas você olha para ele e não vê nele um homem forte? A imagem que você tem dele é de alguém sofrido, de uma pessoa doente, de uma pessoa que precisa de você. E aí o que eu estou construindo de imagem interna é um pai fraco. E se eu sou 50% esse pai, eu também vou me sentindo fraca. O dinheiro também não prospera na minha mão, né? Então não tem a ver com convivência. As pessoas, elas têm essa tendência de falar, mas é ótimo, eu amo meus pais. Mas não é sobre esse sentimento. É sobre qual é a imagem interna que você carrega. Então você, que está agora se dando conta de que a tua vida financeira não vai bem, volta para dentro de você e se pergunta, que imagem interna você tem do teu pai e da tua mãe? Se você olha para o seu pai e para sua mãe com força, você tem força para fazer dinheiro. Mas se uma parte sua rejeita algo do teu pai ou algo da tua mãe, o dinheiro se vai. Nossa senhora. Mas como que nós faz pra mudar isso daí, mulher? Já passa a dica pra nós aí. Terapia, bem, terapia, amor, terapia. Mas existe uma fórmula pra tomar, sei lá, tomar pai, tomar mãe,
Existe alguma coisa? 7 dias fazendo tal coisa? É. Não sei. As pessoas adoram esse como, porque É. essa tal da fórmula mágica, É. né? Ainda existe a A fórmula do amor. Vai. Mas não é sobre a fórmula, né? É sobre esse como. É um processo. Então, é um processo de consciência, de eu começar a observar, por exemplo, qual é essa imagem. Então, se eu tenho uma imagem do meu pai e da minha mãe nesse lugar de fraqueza, eu preciso começar a transformar essa imagem. Mas, Débora, é impossível, meu pai é isso, é aquilo, não sei o quê. Você ainda está fixado a uma forma de enxergar seu pai que não vai te levar para o futuro, que não vai te levar para a força. Todos nós temos algo de bom a ser reconhecido. Eu me lembro de um professor na faculdade que ele falava assim, olha, vai ter momentos que você vai receber clientes que estão não pode falar palavrão, Na né? M, não. Na M. Tem pacientes que vão chegar na M. Você vai falar, meu Deus do céu, o que de bom existe nessa pessoa? Aí ele falou assim, se chegar uma pessoa nesse nível para você, você olha pro branco do olho dela e você se conecta com esse branco e diz, aí tem luz. E eu começo a construir uma nova imagem. Então, sim, às vezes nós somos tão feridos, que é muito difícil a gente poder olhar para o outro sem ver todas aquelas cicatrizes que deixam a pessoa, né, esquisita, que você fala, não consigo olhar de outra forma. Mas então você vai buscar algo ali, você vai fixar o seu olhar naquele ponto. E poder ter um olhar espiritual no sentido de uma nova consciência, porque geralmente a gente olha para o outro dentro de uma perspectiva pequena, né? Individual. E ninguém é o que é simplesmente porque acorda dizendo, hoje eu quero fracassar. Hoje eu acordei para te irritar, né? Não, as pessoas, elas vivem dificuldades porque elas estão feridas. E se eu não desenvolvo esse olhar maior e eu enxergo a humanidade do outro nesse sentido, eu vou sempre ficar no pequeno, enxergando a pessoa fraca. E às vezes uma pessoa está tão ferida que é justamente nessa dor que ela se torna forte. Eu dou um exemplo, por exemplo, é maravilhoso, né? Maravilhoso! Nossa Senhora! Maravilhoso! Da Academia Brasileira de Letras. Maravilhoso! Mas eu costumo dar um exemplo para os meus clientes de que você imagine um mendigo, né? Quando a gente olha para um mendigo, a gente olha para ele e fala, nossa, coitado. Só que eu me imagino, às vezes, passando pela vida que ele tem. Eu acho que eu não suportaria um dia na situação dele. E por ele estar naquela situação e passando por isso, não existe força nessa pessoa. Nossa. E é sobre começar a ressignificar esse olhar. Às vezes é na dor da pessoa que a gente reconhece a força. E é nesse lugar que eu preciso fixar o meu olhar, porque isso devolve dignidade às pessoas. E isso devolve a minha força quando eu olho para os meus pais com essa mesma dignidade. Respondi sua pergunta. Meu Deus, e como? E foi uma contribuição absurda para mim também. Ai, foi terapêutico. De verdade, gratidão por isso. Que bom. Nossa Senhora. Paramos agora, Cris. Sensacional, meu amor, gratidão. Que bom. Amor, tem algum tipo de comportamento inconsciente ou conscientemente que as pessoas fazem que sabota essa capacidade de prosperar? Se sim, quais são os sinais? Quais são os sinais sobre o sabotar, né? Procrastinação é uma delas, né? Que impede de prosperar. Que impede de prosperar e nada mais é do que uma dinâmica inconsciente de alguém que está se afastando do sucesso. Afinal de contas, o que é a procrastinação? Quando você deixa de fazer algo que você sabe que você precisa fazer, você está se aproximando ou se afastando da solução. Você se afasta da solução. E à medida que você se afasta da solução, você não alcança o sucesso. Então, para que eu possa criar esse caminho de êxito, esse caminho de prosperidade, eu preciso começar a trazer disciplina e consciência dentro de mim de que quanto mais
eu postergo algo, mais eu permaneço no problema. E menos merecedora eu estou em relação ao sucesso. E aí a gente volta para a autoestima de novo, né? Você falou uma coisa sensacional, sobre não conseguir terminar as coisas. Muitas pessoas me relatam isso. Lê, eu começo um livro e não consigo terminar. Compro 10 cursos online e não consigo terminar. Lê, vou pra academia 3 dias, no quarto dia eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo terminar nada na minha vida. O que é isso? Isso tá muito forte em mim, tá pesado em mim. Que lugar é esse? Qual que é o olhar sistêmico sobre pessoas que... Isso está vindo muito pra mim ultimamente. De pessoas que não conseguem terminar as coisas. Começa, não termina. Começa a escrever um livro, para. Começa outro, para. Não consegue. Falta de pai. E aí, quando eu falo falta de pai, as pessoas tendem a levar para o concreto. Mas o meu pai mora comigo, eu estou sempre com ele. Ou não. Não, é a imagem interna desse pai. Pai é energia de ação. Por que a gente está falando que pai é energia de ação? Nós não começamos com um pai, com uma mãe, com um homem, com uma mulher. A gente está falando de energia do feminino e do masculino. A energia do masculino é energia de ação, execução. Então, de onde vem a minha força de ação? Da energia masculina. Então, quando eu estou procrastinando, quando eu não desenvolvo disciplina, o que eu preciso revisitar na minha história? A imagem que eu tenho a respeito do meu pai. Procrastinação e dificuldade de terminar, né, de fechar ciclos, ou mesmo de terminar tarefas, questões com o pai. Sim. Né, que é para você olhar e ressignificar a imagem que você tem em relação ao seu pai. Claro que a gente traz isso como uma primeira pontinha do iceberg, né? Porque às vezes a procrastinação tem a ver com outras questões também, como por exemplo uma lealdade sistêmica, né? Eu ter sucesso significa eu me destacar em relação à minha família, que muitas vezes vem de um contexto escasso. E aí, por lealdade a eles, eu querer me sentir fazendo parte dessa dinâmica, eu procrastino, eu deixo de ir em direção ao sucesso para eu não sentir que eu estou distante da minha família. Então, eu não resumiria falando que, é questão só com o pai. Por uma perspectiva, sim. Às vezes você está procrastinando, por quê? Porque a partir do momento que você vai em direção ao sucesso e sua família não teve sucesso, você se diferencia. E o ser humano tem grandes dificuldades em se diferenciar. Por quê? Porque nós temos uma necessidade profunda de sobrevivência de pertencimento. E pertencimento significa eu permaneço igual a vocês. Então eu deixo de seguir em frente. Então muitas pessoas permanecem na escassez, por quê? Porque a origem dela é escassa. Então eu não me permito, eu não me autorizo a ir adiante, então eu vou continuar procrastinando, porque assim eu continuo entendeu? Inclusive, meus amores, eu acho, se você tem a percepção, o que eu vou falar aqui agora é bem polêmico também, tá? Se você tem a percepção que a sua família é composta de pessoas extremamente com questões financeiras, cheia de crença limitante, a minha ideia é, se afaste da sua família para que você cocrie, para que você manifeste a tua vida mágica. Faça terapia, faça constelações, ouça podcasts, leia livros, faça meditação e cocrie a tua vida mágica. Se possível, visite ali bem de vez em quando para que você consiga cocriar a sua vida. Senão você vai ficar entrelaçado aí nessa matilha, e para que você esteja na matilha, você tem que ser pertencedor a essa matilha, com os mesmos pensamentos, sentimentos e emoções. Então não tem como você cocriar uma vida nova. Sai um pouquinho, mantenha um pouquinho a distância saudável para que você consiga cocriar uma vida diferente. Depois você volta. Então, porque senão a gente não vai, né? Você fica querendo pertencer. Eu me lembro de uma época, de uma vez, aliás, eu tava indo muito bem, assim, né? Ainda tô melhor ainda agora, na realidade. Mas eu tava muito, assim, né, financeiramente e tal. E chegaram pessoas da minha família, eu ia falar até nome, mas enfim, chegou pessoa da minha família e falou assim pra mim, porque você não tem mais tempo pra família, né? Agora você é famosinho e ganha muito dinheiro. Eu ouvi, achei um absurdo e tal, falei, nossa, não, mas em algum momento aquilo me pegou. Sim. Como se eu realmente estivesse nesse lugar, como se eu estivesse, sei lá, não sei, querendo ser mais que eles e tal. E me apequenei e em pouco tempo eu tava tendo 2 pacientes, 3 no máximo, por semana. O que veio tava de 20, caiu, bum!
E o André, né, meu marido, falou, olha pra isso, olha isso aqui, ó. Você tá, não é, acho que é verdade. E você começa a se apequenar pra caber no mundo deles. É isso. Gente, é muito louco. Porque você se diferenciar gera má consciência. É. O que você sentiu foi um peso da culpa. Foi, né? foi. E isso é uma má consciência. É. E para eu não me sentir nessa consciência ruim, eu dou um passo para trás e eu me torno uma pessoa com a consciência tranquila, leve, que é a tal da boa consciência. Esse é o conceito que Bert Hellinger nos ensina, né? A boa e a má consciência. Que o nome parece que a boa é boa e a má é má, mas é justamente o contrário. A boa consciência nos mantém numa consciência restrita e limitada. A má consciência é a transgressão, é a traição sagrada, aonde de fato eu começo a me diferenciar, só que toda traição gera um certo nível de culpa. Exatamente. E muitas vezes eu volto para trás para eu aliviar essa pressão. Então eu permaneço na escassez. Sensacional. Gente, você sabe que tem uma história bem interessante, né? Um rapaz ia sair com uma mulher e ele a conheceu, deu o cartão dele para ela, marcaram um certo horário e ele falou, vou te pegar na porta do seu hotel. Beleza. No horário X ele estava lá, ela desceu e ele tinha um mini bug, se não me engano esse é o nome do carro, mini bug. E ela foi entrar, ela era muito grande para entrar. E ela foi, é uma metáfora, tá, gente? É uma história fictícia. Ela foi e cortou os braços. E aí, mesmo assim, ficava estranha lá dentro. Aí ela foi e cortou as pernas. E aí, mesmo assim, ficava estranha. E ela, mesmo assim, ela cortou aqui, né? E ele falou, agora você tá muito feia, sai. Então, qual que é a moral da história aqui? Às vezes a gente fica se cortando tanto, a gente se tolhe tanto para caber num certo lugar, e de repente você pode nem se reconhecer mais. Então, amores, seja você. Ache uma forma de ser, mas só para ser você também você tem que se conhecer, né? E se desidentificar de tudo aquilo que falaram que você é e que você no fundo não é. Para isso tem que olhar para dentro, para isso são esses movimentos, sim. É isso mesmo, gente. Eu sei que todo mundo fala a mesma coisa, olhar para dentro. É olhar para dentro, sim! Tem que fazer, gente, não tem que fazer, é sobre isso. Exatamente, esse movimento. Muito interessante, amor. Tá, ainda falando de prosperidade, né? Como que a nossa infância impacta nas relações que a gente construiu na vida adulta? Quais são as feridas mais comuns? Nós temos 5 feridas emocionais mais comuns, né? Que é a rejeição, o abandono, a injustiça, a humilhação. E tá faltando uma, qual será que eu esqueci? Rejeição, humilhação, abandono, traição. Não sei. Achei que você ia me ajudar e perdi o Me ajuda, já piora. Rejeição, humilhação, abandono. Gente, tô me esquecendo Tá tudo bem. Vamos dar branco, um Google. né, da câmera, né? Dá um Google, gente, Dá um Google, que vocês vão ver as 5 que você já vê as 5. Mas a grande questão é, quais são os impactos, né, na vida adulta dessas feridas, né? Muitas vezes a gente vai para a vida adulta com essas feridas abertas, porque na infância é impossível, aliás, na vida é impossível nós passarmos por ela sem nenhum tipo de dor. A vida, inevitavelmente, você vai passar por algum tipo de dor. A grande questão é você ficar preso a essa dor e tornar isso um sofrimento na sua vida adulta. Então, muitas vezes, em coisas até bobas da nossa infância, então, por exemplo, a ferida da traição, às vezes a gente fala, nossa, a traição é aquela ferida não, às vezes é uma coisa tão boba, sabe aquele dia que a sua mãe virou e falou assim, na volta a gente compra e nunca voltou? Eu me senti traído. A criança não tem essa proporção, né, do que é uma grande traição, do que é uma pequena traição, mas ela recebe aquilo como quem eu amo não cumpriu com a palavra comigo. E isso fica marcado na história. Às vezes uma pequena bobeira. Por isso que eu falo, é inevitável errar na educação, gente, não tem o que fazer. Por isso que todos nós precisamos olhar para dentro. Isso, porque para mim, gente, os maiores trabalhos que existe na Terra, um dos, não posso dizer que é o maior, não sou conhecedor de tudo. Para mim, um dos maiores trabalhos que existe na Terra é a criação de um ser humano. Né? Para mim, um dos maiores trabalhos é ter um filho. Você tem noção que você vai ser responsável, né, entre aspas, pelo psique daquele ser, pelos valores dele, pela ética dele, pelo que ele age, pelo como ele vai agir com a mulher dele, por como ele vai ser na escola. É por tudo, porque não é sobre o que você fala, é sobre como você age.
ele vai replicar isso. Como eu falo sempre, tudo aquilo que eu vejo, eu acredito. E o que eu acredito, eu replico. Ele vai replicar o que ele vê dentro de casa, a grande maioria das vezes ou todas as vezes? A grande maioria das vezes, né? Tudo depende do seu nível de consciência, né? Se você começa a se questionar sobre tudo aquilo que você viveu. Então, por exemplo, nessa ferida da traição, quando uma parte minha se sentiu traído e eu vou para a vida adulta, eu vou me tornar geralmente aquela pessoa controladora. Porque para eu não me sentir traída, eu preciso controlar. Eu preciso estar sempre atento. Quem nunca? Quem nunca? Entendi. Então, quando eu passo a ter consciência da minha ferida original, né, quando eu começo a perceber quais foram as dinâmicas que ficaram marcadas em mim, então eu vou me liberando dessas dores, né? Porque daí a dor se torna um sofrimento quando eu não ressignifico aquilo que aconteceu comigo, né? E às vezes eu fico contando a mesma historinha, o mesmo script a vida inteira. Ah, porque minha mãe nunca me deu atenção, nunca olhou para mim, sempre preferiu o meu irmão do que eu, que é a ferida da injustiça, né? Aí a pessoa fica sempre achando que ela tá sem ser favorecida, né? Que ela sempre tá perdendo. Então ela vira uma cobradora, sempre tentando tirar do outro algo que compense, né, a ferida dela. Então, nesse sentido, quando a gente não conhece as nossas feridas, a gente vai desenvolvendo comportamentos na vida adulta que estão totalmente vinculados àquilo que ainda está aberto, né? Ô Debbie, e quando uma pessoa cresce e ela tem necessidade de mostrar para os pais dela que ela faz muita coisa? Por exemplo, ela vai na casa do pai dela, visitar os pais dela uma vez por ano, vai? E aí quando chega na casa dos pais dela, ela quer fazer tudo, não para, não descansa. Ela limpa tudo, ela quer lavar o carro, ela quer limpar tudo, ela quer comprar todas as coisas, ela quer demonstrar o quanto ela é trabalhadora. Então ela vai trabalhar lá de alguma forma, ela vai fazer de tudo e vai voltar cansada para demonstrar para seus pais, pro pai dela falar: meu Deus, como você trabalha, né? Como você trabalhou aqui também, o que é isso? E que talvez nem fale, né? E que talvez nem fale. E que talvez nem fale, né? É esse lugar da necessidade ainda da aprovação desses pais. Eu ainda me relaciono com a vida de uma maneira infantil. Eu ainda sou uma criança que espero o reconhecimento, que eu espero a aprovação, que eu espero por elogio. Você não está nessa vida para receber elogio, para receber reconhecimento, você está nessa vida para viver, né? E quantas vezes você está perdido, né? Dando voltas e voltas, e aí você vira uma pessoa extremamente atarefada, porque você ainda acredita que você precisa receber um reconhecimento. Mas quem precisa disso é a criança, o adulto faz o que precisa ser feito. Ele sabe o que ele quer e para onde ele precisa ir, né? Então ele vai e constrói essa caminhada e para de ficar perseguindo, né, a própria dor, porque a pessoa quando ela está nessa sobrecarga, ela está na dor, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, né? E a pessoa que está sobrevivendo, ela não está, ela está na luta. Ela tá na dor, ela tá na luta. E quanto mais a pessoa tá na luta, menos ela conhece de si mesma. Nossa. Menos ela conhece de si mesma, menos ela faz esse movimento e mais perdida ela fica no dia a dia e nessa rotina de vida automática e cansativa, né? Então, assim, o que eu preciso fazer é voltar de novo para dentro, né? Olhar pros pais. Olhar para os pais, gente, fórmula. Olha para dentro, olha para os pais, que aí você começa a caminhar na vida. E quando você tem um marido assim que assim, ele só dorme, ele encosta só aquele... Você não queria dizer nada, não? Consulta de tarô, porque primeiro... Então aí você tem um marido que só dorme, ele encosta e dorme. O que será que é isso? Tô brincando, essa pode pular. Ô, amor, como que a gente pode romper essa dependência emocional que os filhos têm com os pais e desenvolver assim uma autonomia mais verdadeira? Bom, isso começa nos pais, que tem a ver com né? essa pergunta também que a gente tem fez, a ver com isso que você trouxe, né? De precisar dessa aprovação dos pais também. De você se liberar, né? Dessa necessidade de ser reconhecido, ou seja, você adultecer na vida. Então, você não é mais uma criança que precisa ficar recebendo o apoio dos pais. Agora você precisa se tornar adulto e pagar o preço da vida por si só. Mas tem o outro lado também, que é sobre a liberação dos pais também. Há muitos pais que desenvolvem nos filhos essa dependência emocional. Porque eles olham para os filhos ainda como crianças,
que não são capazes. Os pais sempre vão olhar para nós como pequenos, porque nós viemos depois, nós seremos sempre pequenos. Mas você acha normal Mas uma sem mãe... força é diferente de olhar como pequeno, entende? Mas você acha normal, por exemplo, uma mãe assim, mandar um áudio para um filho e falar: oi, filhinho, tudo bom, nenenzinho da mamãe? Como é que você tá, petinho da minha vida? É normal? Eu não vou trazer o que é normal, deixa de ser normal, Não né? é comigo, não é comigo. Contando uma história assim, não é amigo meu. Foucault diria, o que é... Meu primo. Foucault diria, o que é normal, né? Tá. Então, assim, eu não criaria nenhuma categoria para dizer se isso é normal ou não. Eu diria, eu deixo essa mãe em paz, ela trata o filho dela, né? Quem sou eu para dizer se essa mãe faz certo ou faz errado? Agora, a grande questão é como esse filho lida com isso, entende? Se ele se infantiliza nesse lugar, ou se ele pode até receber esse carinho da mãe, esse jeito da mãe, mas eu faço algo de bom na minha vida, eu continuo com o adulto na vida, né? Então, eu não diria que é o certo ou errado dessa mãe, da forma que ela faz. Agora, eu chamaria atenção sobre como você olha para o teu filho. Se você faz esse jeito como se fosse um carinho, mas a grande questão é que muitas vezes não é um carinho. É uma forma de ainda manter a pessoa vinculada a você com uma certa sedução, sabe? E eu não libero o meu filho para o mundo, eu quero ele bem pertinho de mim. E isso não permite que os filhos cresçam. Então, eles se tornam aqueles filhos dependentes, emocionalmente, que precisa da aprovação, financeiramente, que precisa do dinheiro dos pais no momento que está no perrengue, ou às vezes nem está no perrengue, mas mora na casa dos pais, fica dentro de contextos que ainda não banca ir para a vida, não assume a própria força, porque os pais, de alguma maneira, também olham com essa fraqueza para os filhos. Ou também existe, muitas vezes, os pais que estão vinculados as próprias dores emocionais e que não liberam os filhos porque olham para os filhos como os próprios pais. O que eu quero dizer com isso? Inconscientemente, esses pais esperam ser salvos pelos próprios filhos. Sim. Então, eles também não liberam porque acham que esses filhos devem a vida a eles uma vez que eles deram a vida, né? E isso fica... Devem a vida no sentido de fazer algo de bom lá fora, não dentro de casa, porque dentro de casa você vai minando a tua energia. Honrar os pais significa eu fazer algo de bom com a minha vida, é eu ir para a vida com força. Não é eu ficar aprisionado a uma dor, não é eu ficar vinculado àquilo que me restringe a uma vida próspera, feliz, né? Porque muitas vezes eu não estou dentro da casa dos meus pais ou dentro de dinâmicas com meus pais porque eu quero, mas porque eu estou me sentindo justamente culpado de poder fazer um movimento para fora. Então eu não estou crescendo na vida, eu estou, na verdade, preso na culpa. O movimento é a liberação. Incrível, incrível. Amor, agora eu vou fazer uma pergunta também polêmica, que também não tá aqui, mas assim, polêmica. Se preparem, que rufem os tambores. Eu amo você, sério. Ela vem na minha total. Eu vou total. Amor, você acha importante a investigação ancestral? O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, vou contar a história. Por exemplo, eu vou contar a minha história aqui rapidinho, uma história rapidinha pra vocês. Eu fui fazer uma constelação familiar, a primeira constelação familiar que eu fiz, a pessoa foi até minha casa e tal, e a pessoa começou a dizer que eu tinha uma questão com um irmão, um irmão. Eu falei, sou filho único. Eu falei, já é ruim, né? Falei, já é ruim. Já pensei, falei, isso aí já não é tão bom. E aí ele voltava, dava 10 minutos ele voltava. Um irmão, tem uma coisa com o irmão aqui, de não inclusão com esse irmão. Eu falava, irmão, eu sou filho único, querido. Falou. Gente, deu uns 30 minutos, eu lembrei. Que é um assunto que pra mim era bem, assim, nunca olhei muito pra isso. Falei, bom, eu era gêmeos, né? Era eu e uma menina, e a menina morreu, assim, meses, né, antes de eu nascer, e ficou eu. Mas é disso que você tá falando? Ele inclusive, uma menina. E aí, expandiu, ok. Ele falou, então, você precisa fazer inclusão disso. Né? A partir do momento que você fizer a inclusão disso, inclusive a sua prosperidade, a sua vida financeira, que ficava sempre muito flutuante, vai mudar.
eu apenas incluí. Mas incluí de verdade. Quando eu falava que, ser filho único é só... Não, e falava, pedi pra minha mãe também fazer essa inclusão e mexeu muito no campo financeiro. Então eu achei sensacional esse movimento. Você acha importante que todas as pessoas façam essa investigação ancestral, que é um termo que eu cunhei agora, essa investigação ancestral, para que perceba se a mãe teve um aborto, se teve alguma coisa do tipo, para que essa pessoa possa incluir e já fazer algum tipo de movimentação, de mudança para a vida? Você poder conhecer sobre a sua história, sobre a sua ancestralidade, é algo precioso, porque é sobre você. Nós somos, né, a continuidade dos nossos ancestrais. Mas eu diria que tem muitas informações que chegam quando elas precisam chegar. Tá. Também. Eu vou contar de mim, né? Eu tive já 3 abortos espontâneos, né? E na minha família, teoricamente, era o meu irmão e eu. Quando eu tive a minha primeira perda, né? E o bebê não veio, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada. E minha mãe chegou para mim e disse assim, eu sei exatamente o que você está vivendo. E eu já tinha constelado, inclusive, já tinha aparecido irmão para mim. E assim como você, eu falei, não, só tenho um. Só tenho, não, esse aí, não, tá errado, essa consteladora não sabe o que tá fazendo, entendeu? Não, Débora, tem mais uma. Eu falei, tá bom, você tá falando que tem, pode falar o que você quiser, entendeu? E beleza, porque eu era sempre fui muito, me tornei consteladora, né? Eu era cartesiana, nossa senhora. Mas aí, ó, eu falo que os arrogantes caem, né? Porque eu tive que cair para conseguir ver outras coisas na vida. Entendo perfeitamente, aqui é arrogante em construção, tá? Não, desarrogante, né? Desarrogante, não, arrogante em desconstrução. Exatamente, melhor. Então, eu lembro que quando eu fui constelar, apareceu um outro irmão e eu falei, tá bom, vou incluir o que você tá falando para incluir, mas eu, diferente de você, eu ainda fiquei um pouco resistente. O que aconteceu comigo? Eu tive a perda, né? E aí, quando a perda aconteceu e minha mãe chegou para mim, eu sei exatamente o que você está vivendo, eu falei, como assim você sabe exatamente? Você não sabe exatamente. Aí ela falou, não, eu perdi o meu primeiro filho. Aí eu falei, uau, aquela constelação era verdadeira. E foi assim que eu me dei conta que eu sou a terceira e não a segunda como eu achava. E muitas vezes eu me questionava sobre o meu lugar no mundo, sobre a minha competência, tudo mais. Por quê? Porque a gente fala sistemicamente, né, que a gente assume o nosso lugar de força no mundo quando a gente reconhece o nosso lugar de força na família, no sistema. Então, quando a coisa não está caminhando, quando a coisa não está fluindo e você já tentou de todas as formas e a coisa não flui, provavelmente você tem aí alguma questão que está nesse campo inconsciente, né? E foi o que aconteceu comigo, só que essa história só veio à tona com a minha vivência. Eu não fui lá investigar e ficar buscando, até porque era um segredo de família, minha mãe nunca tinha contado. Por quê? Porque vem dor. Então, assim, investigar, você precisa saber muito bem como fazer isso, porque às vezes segredos de família são segredos porque precisam ser segredos. E aí, nesse sentido, vai vir a você, se você tiver emaranhado com esse segredo, e você buscar seu caminho de autoconhecimento, essa informação vai vir. E como aconteceu comigo, entende? Então essa informação veio, né? Agora, não impede de eu chegar para minha mãe, e falar assim, que história dos meus avós? O que você conhece dos meus avós? Dos meus tios? Você saber das histórias das pessoas da sua família, isso é uma bênção. Agora, ficar cutucando aonde tem dor, isso eu acredito que a vida traz quando você precisa saber, entende? Linda a tua resposta, então para você seria não. Né? Não tem necessidade de fazer essa investigação ancestral. Tão profunda não, mas o conhecer a sua família, eu acho que você poder saber da história do seu pai, da sua mãe, mas não ficar nessa cutucada, sabe? Tem gente que vai lá, constela, fala, aparece uma situação como essa, né, um aborto, fala assim, vou lá agora questionar minha mãe se é ou se não é. Aí vira um problema, sabe? Porque a pessoa tá tão ferida e aquilo era pra tua experiência, pra sua consciência expandir. Não pra você levar mais conflito aonde de repente tem dor e a pessoa precisa ficar com o destino dela. Eu até ouvi, claro, a gente estou recebendo dela aqui completamente, de uma forma linda. Eu sou constelador também, eu não faço constelação, eu não me sinto ainda tão preparado para isso. Faço alguns movimentos sistêmicos, fiz o curso com o professor Hilário Trigo.
E muito interessante toda essa fala que você traz, porque traz tanta expansão pra gente, um movimento de tanta cura em tantos lugares. E aí eu fui constelar de novo, gente, não sei quanto tempo depois. E aí o rapaz falou assim, falou da irmã, nananã. Aí depois ele falou assim, então, ele tem um irmão também. Eu falei, não. Eu falei, nossa, ruim também isso daí. Eu falei, Aí fui perguntar pra minha mãe, um tempão depois. Ô mãe, ela falou, não, claro que não. E aí deu, sei lá, 1 hora, ela tava fazendo comida, ela voltou, ela falou, filho, não tem sim. Você lembra quando você tinha 15 anos que eu engravidei nas trompas? E aí eu... Aí mandei uma mensagem, você é muito bom. Mandei uma mensagem pro homem, querendo marcar uma outra constelação. Então, assim, maravilhoso, tudo se apresenta, né? Gente, os movimentos são incríveis E às vezes causa estranheza quando você vai para uma constelação, por quê? Porque a constelação, ela vai revelar dinâmicas inconscientes. Então, no primeiro movimento, você fala, isso aqui não existe. Mas é claro que você vai negar, porque você não sabe. E o movimento da constelação é justamente trazer aquilo que você não sabe. E se você entra na arrogância de querer saber tudo, você nem recebe a constelação. Você começa, na verdade, a atacar e dizer que o constelador é ruim, que isso, sabe? Porque, na verdade, está revelando aquilo que está justamente oculto. Se você soubesse a resposta, você não estaria com o problema. Perfeito. Porque dentro de todo o problema está a solução. Se você não chegou na solução, é porque você não aprofundou nesse problema também. O que é constelar? Nossa, profunda essa pergunta, né? A gente tem quanto tempo? Conseguiria... Me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Vamos entender que constelação, na origem da palavra, porque vem do alemão, né? Bert Hellinger era um alemão, né? E constelação em alemão significa colocar em ordem. Então, em poucas palavras, é colocar cada pessoa, cada familiar no seu lugar. Muitas vezes, dentro das relações familiares, nós estamos fora de lugar. Você jura que você vai querer saber isso aqui, Lelê? Sério? Ah, Lelê, não, você não vai fazer isso comigo. Não, é brincadeira, né, Benê? Brincadeira. Procura no Google, gente. Coloca lá pra falar, entendeu? Constelação em alemão. Mas eu até esqueci que eu tava falando, Lelê. Perguntei que era constelar, aí você falou que era... Que colocar em ordem. E muitas vezes, o que a gente encontra, né, nos relacionamentos familiares? Que filho que vira pai, né, que vira mãe de pai, né? Mãe que vira esposa do filho inconscientemente, que daí tá sempre com ciúmes, não deixando que o filho vá para a vida namorar e tudo mais. E fica todo mundo numa desordem. O meu exemplo que eu acabei de falar, eu era a terceira filha, não a segunda, eu estava fora do meu lugar. Então a constelação familiar é olhar para a ordem familiar. Qual é o seu lugar dentro dessa família? Eu só tenho força para ir para o mundo se eu estou no meu lugar. Então a constelação, ela revela este lugar, ela ajuda você a reconhecer isso de uma maneira sistêmica. Lindo demais, amor. Amor, agora a gente precisa falar de autoajuda ou autoconhecimento e superação. O que você diria para as pessoas que se sentem incapazes, depressivas e estagnadas na vida? Eu vejo muita gente ultimamente sem fé. Aliás, eu quero falar com você. Eu ando percebendo muitas pessoas sem fé. Porque tem aí eu ia falar uma palavra palavrão. Uma grande gama de terapeutas fomentando, disseminando várias técnicas aí, né? Lei da atração, que é maravilhoso, lei da vibração, constelação, tantra, tem tantas coisas legais, né, que são expansivas para o nosso campo. E às vezes a pessoa faz de tudo. Muitas pessoas me procuram falando isso, aliás, né? Aliás, ultimamente muitas pessoas vêm me procurando falando, eu já fiz de tudo! Nada dá certo. Só que você esqueceu de olhar pra dentro, né? Você fez de tudo do lado de fora, você procurou tudo aqui, ó, todas essas ferramentas aqui, ó, que são todas incríveis, tá? Barra de Axis, Theta Healing, não sei o que, jogou búzios, foi tarô, foi não sei o que, e nada deu certo, mas uma das coisas mais principais acho que você não fez, você não olhou pra dentro, você não estava disponível para olhar para suas questões. Você não estava disponível, como talvez seu pai não estivesse, ou sua mãe não estava disponível emocionalmente com você. A ideia é estar vulnerável, disponível para olhar para dentro. E também te falo uma coisa de todo o meu coração. Tente outra vez. Já diria Raul Seixas, né? Tente outra vez. Qual que é a dica que você daria para as pessoas que estão extremamente sem fé? Assim, eu vejo bastante gente ultimamente, fiz de tudo
e nada dá certo. Para qualquer tipo de nicho, né? A gente está falando de prosperidade, Sim. não, mas estamos falando de tudo, da vida. Sim. Qual a dica que você daria para uma pessoa que se sente depressiva, que nada está dando certo? A depressão é um movimento contrário à vida, né? Eu tô distante da pulsão de vida. Freud dizia, ele trouxe um conceito nos ensinando sobre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Que a gente não está falando da morte literal, mas a gente está falando sobre esse movimento energético, né? Se você está pensando nessa questão literal, você precisa de um médico, você precisa de um psiquiatra, né? Porque isso não é normal, né? Mas todos nós temos essa pulsão interna em relação a ir para a vida ou não ir para a vida. A depressão, ela é uma pulsão de morte nesse sentido de ter menos vida, menos motivação, menos interesse. E quando nós estamos nesse lugar, a nossa alma está olhando para algo que se desfez. Para uma perda, para alguém que se foi. E a depressão, ela está fazendo um movimento de retirada da energia de fora para voltar novamente para dentro e eu encontrar essa falta dentro de mim. Só que quantas pessoas têm consciência de olhar para a depressão nesse sentido de reconhecer aquilo que me falta? E poder, então, voltar para fora. Esse é um movimento que a constelação muitas vezes ajuda, né? A depressão, você poder olhar para aquilo que a tua alma está vinculada e fazendo com que você fique nesse menos ao invés do mais, é a possibilidade de você se integrar aquilo que aconteceu, que você está vinculado a essa falta e então poder se preencher novamente e seguir diante. Então, o que eu diria para essa pessoa que está num movimento depressivo é: olhe para dentro, reconheça o que falta, quem está faltando na sua vida, quem está excluído do seu coração. E aí, de novo, mais uma questão e uma dica que vai cair sobre pai e mãe. Geralmente, depressão é a exclusão do pai ou da mãe do próprio coração. Perfeito. Perfeito, meu ponto de vista é o mesmo. Mais uma pergunta que também não está no radar. Olha só, qual que é o seu ponto de vista sobre... Muito bom. Vamos de novo, vamos de novo. Muito bom. Adorei a pergunta, sensacional. Palmas. A gente tá Tá hoje... maravilhoso. Olha, eu vou te contar. Então, qual que é o seu ponto de vista, amor, sobre misantropia? Misantropia, sabe esse movimento? Vou falar sobre o movimento primeiro que você vai entender o nome. Sabe esse movimento que as pessoas que a gente está vendo muito na internet de pessoas com ranço da vida? A pessoa tem ranço de viver, ela tem ranço de pessoas, ela não quer sair pra rua, ela não quer olhar gente, ela não quer internet, ela não quer... As pessoas, elas estão cada vez mais... Quando eu tô falando as pessoas, eu sei que é muita gente, mas a grande maioria das pessoas, elas estão cada vez mais dentro de suas casas, né? Por isso que as séries estão fazendo tanto sucesso, os filmes, né? Os streaming e tudo mais, e a própria internet, né? TikTok, Instagram, olha o Instagram, YouTube e tudo mais. Então, isso a gente dá o nome, né? De uma forma mais profunda, de misantropia, que é o ranço ou aversão a pessoas. Você tem algum olhar sistêmico sobre esse evento, assim, que a gente está percebendo que está se popularizando muito, pelo menos no Brasil? Essa coisa de pessoas. Tem uma coisa que eu escuto algumas pessoas falarem, né? Quanto mais eu convivo com pessoas, mais eu amo os animais. Isso, né? Ficou super popularizado, né? Ficou. Mas é claro que é muito mais fácil se relacionar com os animais, né? Eles são leais, eles fazem o que você quer, do jeito que você quer, entende? Você pegou essa? Se você pegou essa, você passa de ano! Porque é sobre isso, né? É muito mais difícil a gente lidar com a humanidade do outro do que com aquilo que está no nosso contorno, né? Sobre aquilo que a gente controla. Então, quando a gente, de fato, está com ranço das pessoas, a gente está falando de nós, da nossa dificuldade de se relacionar. O problema não está fora de novo, o problema está enquanto eu estou me fechando no meu desenvolvimento. E aí eu vou me justificando dizendo que o problema está fora, porque é muito mais fácil eu colocar o problema fora do que eu me responsabilizar por aquilo que está acontecendo comigo.
Incrível. Essa eu diria que é uma almofadada de amor, tá? Lá no meu Instagram eu falo que tudo aquilo que dói é uma almofadada de amor, entendeu? Eu amei! Se fosse meu marido, André Molinari, ele já diria, é uma surra de luz. É uma surra de luz, André, boa! surra de luz. Surra de luz e almofadada de amor estão caminhando juntos. Amor, qual que é o papel do corpo no desenvolvimento pessoal? Existem algumas doenças que surgem como reflexo de questões emocionais específicas? Sim. O nosso corpo não consegue mentir, né? A gente pode falar uma coisa, mas o corpo ele sempre não mente, revela o que está acontecendo na nossa intimidade. Eu digo que o corpo ele é o seu inconsciente visível. E aí, nesse sentido, você pode estudar, né, através da medicina germânica, a linguagem do corpo. A Cristina Cairo, eu fiz a formação com a Cristina Cairo também sobre linguagem do corpo. Então, assim, tem muitos caminhos que começam a revelar o que o teu corpo está mostrando sobre aquilo que você até disfarça. Tem até um livro, né? O Corpo Fala. O Corpo Fala, do Tem uns Pierre livros, Weil. tem uns livros maravilhosos também do Val Capelli com o Gasparetto, que é Metafísica do Corpo. É maravilhoso, tem 5 da volumes, 5 livros. Da o quê? Metafísica da Saúde, exatamente o que eu disse. Isso! Era isso mesmo que eu tinha falado. Metafísica da Saúde, que, gente, ele já falava sobre isso lá nos anos 90. Isso, que é o que estão falando agora na medicina germânica. É a mesma coisa. Exato, exato. Surreal. Cada um com uma percepção e uma contribuição. Claro, com né? um olhar diferente, talvez mais refinado e tal, mas era assim, basicamente, Sim, a se você base lê, é a mesma, você fala, uou, porque o nosso corpo registra todas as informações das nossas memórias afetivas, inclusive aquelas que não foram elaboradas, que se transformam em doenças. Né? Então, acaba sendo o corpo um grande veículo, uma bússola sobre aquilo que você precisa desenvolver dentro de você. Então, quando muitas pessoas às vezes adoecem, a primeira coisa que a gente quer é se afastar dessa doença. Mas a doença ela vai perder função. E muitas vezes você entra nesse lugar de cura, quando você integra essa doença, a mensagem que ela tem para você. Então, quando eu tenho uma doença e eu não quero fazer contato com isso, eu quero me livrar desse problema, eu tento me livrar dela fisicamente, mas eu não recebo a mensagem da alma dessa doença, que muitas vezes eu estou desenvolvendo uma diabetes porque eu perdi o doce da vida. Porque eu virei uma pessoa amarga, né? Então, quando eu não consigo... Nossa, faz todo sentido. Eu tô lembrando de uma pessoa Ai, com diabetes, que era uma pessoa super leve. Tô falando sério. Super leve, super expansiva, que todo mundo adorava estar do lado. E hoje em dia tá extremamente reclamona, extremamente chata, falando mal de Deus e o mundo, nanana. Tá com diabetes. Sim. E às vezes Meu você Deus. desenvolve esse comportamento com tanta frequência que chega uma hora que realmente não tem mais como reverter, mas tem como você se harmonizar com a doença, a partir do momento que você começa a trazer uma consciência nova a respeito daquilo que ela está trazendo como mensagem da tua alma. Intolerância à lactose. Problemas com a mãe. É óbvio, né? Nem precisei te responder, né? Mas quando uma pessoa desenvolve intolerância à lactose depois dos 30? Ué, a imagem interna que ela está recebendo da mãe ainda, né? Claro, porque ela foi morar com a mãe depois de 27 anos. Então. Não é uma história pessoal, tá, gente? Talvez seja. Entendi. Tolerante mesmo, assim, forte à lactose. Então. Que Olhar para a loucura. relação com a mãe, para a linhagem materna, né? O que é que aconteceu nessa linhagem materna? Porque leite vem do lugar da mãe, né? Dor de cabeça, eu já ouvi falar também sobre isso, dor de cabeça e constela. Qual que é o olhar sistêmico para dor de cabeça? Então, dentro do olhar sistêmico, a gente não vai ficar concluindo o que é o que não é, né? Porque não dá para você fazer uma tabelinha, dizer isso é aquilo. Porque isso reduz, inclusive, o teu processo de autoconhecimento. Perfeito. E pode ser que não seja nada disso. Aliás, até a diabetes, que eu acabei de falar, que é o perder o doce da vida, para algumas pessoas vão fazer sentido, para outras talvez ainda não tenha chegado ao ponto. Por quê? Porque não é isso é uma percepção. E as pessoas, elas, às vezes, eu até no Instagram, muitas vezes, eu colocava o significado de cada parte da doença, né? Aí o que eu percebia é que as pessoas fechavam o olhar, e aí ela ficava naquilo. E isso é um risco, porque aí eu só vou enxergar a doença a partir daquela perspectiva.
E não, é muito mais do que isso. Não necessariamente é só sobre isso, né? Você precisa continuar investigando sobre as mensagens que seu corpo está te dando, né? Perfeito. Então, dor de cabeça, se a gente puder generalizar, mas não falar é isso, ponto, acabou, são as pessoas cabeça dura, né? São as cabeça dura, teimosa, que tem que ser sempre dona da razão, entende? Tá, nossa, não vulnerável. Nossa. Mas é claro que, de novo, essa é uma perspectiva, né? Às vezes, dentro do olhar da constelação, vai aparecer outra completamente coisas. diferente. Aqui eu tô respondendo, nem falei sistemicamente, porque no sistêmico a gente nunca vai falar que isso é aquilo, entende? É porque não é fenomenológico. Não né? é fenomenológico, exatamente. Agora, na linguagem do corpo, a gente pode falar a respeito disso, né? Que aí a gente está falando do inconsciente, né? Que o inconsciente está informando. O que seria de fato o movimento de amor interrompido? Uau! Uau! Ima- Uau! Imagine que você... Eu acho que eu aprendi isso com o Décio Gente, eu Oliveira. adorei a Débora Jacobson, Por porque ela é quê? toda performática. Ela vai falar, a mão dela já vem aqui, ó. Ah, é balé, E ela né? vai falar, imagine você. E ela já vai. Eu amo pessoas performáticas. Eu nem sabia que eu era, eu nem sabia que eu era. Você Você que tá me- super. Eu amo gente performática. Mas imagine, né, o fluxo da água, né, de uma cachoeira. E de repente você vê que vem uma pedra que impede esse fluxo e perde então a naturalidade daquele movimento, né? Ou até onde essa força da água poderia chegar, né? O amor interrompido, ele é esse movimento de amor que de alguma maneira teve um entupimento, né? Algo que interrompeu e que perdeu a força para seguir adiante. Então, muitas vezes, quando a gente está na relação com os pais, isso acontece. Alguma coisa aconteceu com a nossa mãe, né? Às vezes a mãe esteve indisponível, às vezes ela morreu no parto, às vezes ela até esteve presente, mas emocionalmente ela também não tomou a mãe, ela também teve um fluxo de amor interrompido e que cada vez mais foi perdendo a força desse amor. Mas não é que não existe, está represado. Ele precisa ser liberado novamente, né? E quando eu não reconheço esse movimento e não retomo essa naturalidade para tirar essas pedras do caminho, eu começo a viver uma vida pobre de relacionamentos, com conflitos, né? Então, o amor interrompido sempre vai trazer para nós essa percepção da escassez, da dor, né? Então, eu preciso, de fato, começar a observar aquilo que está acontecendo no meu dia a dia para reconhecer se esse fluxo do amor parou. Porque se isso está acontecendo, eu preciso saber onde é que minha alma parou, onde é que esse amor ficou interrompido para voltar a fluir com a mesma força inicial. Que lindo, meu amor. Tentei ser metafórica, porque... Gente, tá lindo demais, juro por Deus, gente. Chegamos ao fim, 1, 2, 3 e... Eu também amei, eu sei que você amou também. E antes de terminar, amor, por favor, passa suas redes, onde as pessoas te encontram. Tem algum curso, tem alguma coisa que você tá dando? Tem. Aliás, provavelmente ainda esse ano vai existir uma mentoria só para as mulheres, né? Que a gente vai, que tá nomeado, né? Como a mentoria que é pessoas que é o que eu estava falando para você sobre as pessoas feridas ferem, que vai se chamar uma mentoria de mulheres que se curam, transformam relações. E aí, nesse sentido, a gente vai olhar para todas essas feridas emocionais, vai poder trabalhar nessas questões, nessas dinâmicas de relacionamento que estão impedindo relações mais prósperas, que o amor flua, né? Então, sim, vai ter aí, provavelmente ainda esse ano, antes de finalizar, essa possibilidade de expandir a consciência. E o Instagram é Débora Jacobsen, lá você me acha, e tem muito conteúdo lá gratuito para você poder seguir numa vida de êxito. Amor, aí, por exemplo, a pessoa coloca Débora Jacobsen no Instagram, o que eu presumo? Lá deve ter um link, que talvez seja até o Linktree, a pessoa clicou e ela acha tudo, Acha isso, tudo, né? acha tudo, acha o meu contato para marcar atendimento individual, para a constelação, para os cursos, também tem um curso online que chama Caminhantes de Êxito, que todo esse conhecimento que a gente percorreu aqui, também ela vai ter um passo a passo, módulo com módulo, até sobre a linguagem do corpo, para poder ir se autoconhecendo e fazer essa caminhada até independente de uma consulta, porque às vezes a pessoa não consegue chegar para mim, uma consulta individual, mas ela tem acesso a mim através do curso também. Qual é o seu signo? Eu sou ariana. Não tem nada a ver, mas eu só quis perguntar. Ah,
tá, eu achei que ele ia falar alguma coisa. Ah, por isso que não, é só curiosidade. Eu adoro, não tem nada a ver. Eu acho incrível, gente, que não tem nada a ver. Que não faz sentido, não faz nexo nenhuma. E a gente vai terminar agora, meus amores, com a música do nosso episódio. Que música é essa? Ainda existe a fórmula do amor. Um beijo no seu coração. Não esquece de me seguir também nas redes sociais. Eu estou como Lele Abdala. E não esquece de ativar o sininho e seguir a gente aqui também, hein? Por favor, envie esse vídeo para o maior número de pessoas possível que escolham ser maiores e mais na questão. Aliás, em todas as questões, não é falar em relacionamento, em todas as questões. É que eu tô de rosa aqui, eu já lembrei do quê? Ainda existe a fórmula do amor. Um beijo. Até já já. Gratidão.